boa tarde, dependendo do horário que você está ouvindo o nosso podcast. Hoje é mais um episódio do nosso projeto chamado Quero Falar e vamos apresentar para vocês o Mito 2 com a nossa convidada Brenda. Hoje, continuando, eu estou com o meu amigo Lucas Moraes, meu amigo Willington, Wesley, eu, Isabel Paixão e Brenda. Tá, para começar, né, a gente vai falar o que é o Mito 2, que ele se apresenta como aquelas falas, né, que muitas pessoas, é comum a gente ouvir por aí, que é de que brasileiro não sabe português e só em Portugal se fala bem português. A gente pode perceber que isso vem de um complexo de inferioridade que a gente tem e que o dramaturgo Nelson Rodrigues ele caracterizou como complexo de vira-lata, que é aquilo que a gente tende a não valorizar, aquilo que vem do nosso país e que a gente ainda tem como se fosse uma espécie de síndrome de colônia, né? De que tudo que a gente faz, a gente dependa ou a gente tem que ter como referencial o que vem de fora. E nesse caso da língua, é o português de Portugal, né? Como se o que se fala, o português que se fala em Portugal ditasse as normas que devem ser utilizadas em todos os países que falam português. E o que a gente pode perceber é que não é assim. Cada país tem a sua língua e cada país que fala português tem o seu tipo de português. Tanto que na área da linguística, quando os pesquisadores vão se referir ao português falado no Brasil, eles chamam de português brasileiro, para especificar, porque há muitas diferenças, principalmente na questão da pronúncia em relação ao português de Portugal e o português de brasileiro. O que pode haver é uma semelhança na questão da ortografia, mas se a gente pegar um português, óbvio, e um brasileiro para conversar, pode ser que eles não consigam compreender totalmente, porque são línguas totalmente assim, não totalmente, mas apresentam muitas diferenças. E quando a gente fala que só em português se fala, só em Portugal, perdão, se fala bem o português, a gente está desconsiderando toda uma trajetória de uma língua aqui no Brasil, de que é construída socialmente, historicamente, que sofre variação. Então, é praticamente impossível que uma língua permaneça igual durante o tempo e também por questões geográficas. Então, é a partir daí que a gente pode começar, né, a falar um pouco sobre isso, desse mito de que o brasileiro não sabe falar português e que só em Portugal se fala bem. Como a Brenda falou, é impossível que uma língua se mantenha da mesma forma, justamente pelo seu aspecto intrínseco à língua de se transformar. Então, não faz sentido a gente ficar preso num padrão, que seria ali o padrão presente no português falado em Portugal, e isso exclui justamente aquela ideia de que a língua ela tem a sua capacidade de se transformar. Então, dependendo do lugar onde ela é falada, dependendo do contexto social, a língua vai passar por mudanças e esse processo ele é natural. É normal que isso aconteça e, inclusive, essa característica que mantém a língua viva. Porque essa diversidade, essa pluralidade na forma como as pessoas falam é importante para que a língua continue sendo um organismo vivo. Isso que tu falou é muito importante sobre uma língua viva, né? A gente entende também que esse preconceito ele vem muito do tipo de ensino, né, que ainda está enraizado dentro das escolas, do ensino de língua, que ele é muito focado na gramática tradicional, que hoje a gente conhece como uma gramática normativa. E essa gramática tradicional, ela está muito voltada para a língua, né, falada em Portugal pelos falantes cultos. Então, isso ainda traz uma espécie de barreira para que esse tipo de preconceito continue a acontecer. O que acontece também é que as variações linguísticas, né, presentes na nossa língua, elas não têm um espaço tão significativo dentro do ensino de língua portuguesa nas escolas. O que a gente aprende, pelo menos até quando a gente ainda estudava, né, que agora a gente está na graduação, era ensinar regras que não faziam o menor sentido em frases soltas e a gente não entendia como usar aquilo e por quê, porque não fazia parte do nosso, como eu posso dizer, linguajar, vocabulário. Sim, é porque você valorizar tanto a norma padrão, essa linguagem mais formal que é usada em Portugal, não faz sentido com o uso prático e concreto da língua. Porque no nosso dia a dia a gente tem uma linguagem mais
informal. Então não faz sentido você querer impor essa forma com que a língua é falada em Portugal, porque não condiz com o uso real da língua. Eu acho que essa discussão é muito importante, assim, mais para desconstruir estereótipos mesmo criados, justamente dessa questão de dizer que a língua é uma instituição viva. E realmente a língua ela passa por transformações, ela varia de indivíduo a indivíduo. E tentar colocar todo mundo dentro de uma caixinha, dentro dessa caixinha da gramática normativa, de que todo mundo tem que falar da forma que escreve e tal, isso é uma afirmação muito contraditória com o universo em que nós vivemos hoje, em que nós temos diversas variações linguísticas dentro do nosso território nacional, no mundo como um todo. E essa discussão para desconstruir um pouco desse preconceito é muito importante dentro dessa área. E é engraçado, né, que no livro O Preconceito Linguístico, do Marcos Banho, ele fala que esse termo português brasileiro, ele só é dado por conta de um contexto histórico. Então, foi algo que foi imposto a nós, não foi algo que foi criado por nós. Então, o português brasileiro, então esse termo português só é dado por conta de contexto histórico e por conta deles terem sido nossos colonizadores. Exatamente, tanto que aí no livro, né, o próprio autor ele fala que a gente só usa por comodidade, né? Que é porque eles colonizaram e o nome da nossa língua se tornou português, porque era a língua que eles foi imposta, né? Nós sabemos. Tanto que hoje a gente tem uma invisibilidade muito grande de outras línguas existentes no nosso país e tantas outras línguas indígenas que elas foram não existem mais, né? E mesmo assim ainda existe uma quantidade de línguas indígenas presentes no país, mas não é comparado ao que existia. Então há esse processo de apagamento mesmo e que essas línguas acabam deixando de existir. É importante destacar que essa narrativa de que existe uma superioridade na língua portuguesa falada em Portugal, ela surge no contexto da colonização, onde existia um apagamento das demais culturas que já existiam aqui e ocorria uma imposição da língua sobre as pessoas. Só que, trazendo para o contexto atual, mesmo entre os brasileiros, existe uma tendência a valorizar um pouco a língua portuguesa falada em Portugal, porque existe aquela ideia de que ela se aproxima mais de uma linguagem formal. Então, alguns brasileiros acabam por negar a sua própria variação da língua, dando mais espaço para uma linguagem formal, que às vezes pode se assimilar com a linguagem falada em Portugal. Isso. E também tem no próprio livro, né, Preconceito Linguístico, ele dá um exemplo de que algumas regras só são usadas na escrita e na fala já não são, que é o exemplo por exemplo, da frase eu a vi, eu o beijei. Então, quando normalmente as pessoas vão falar, elas falam eu beijei ele, eu vi ele, e que essas regras elas estão presentes na escrita e em Portugal. Então, a gente também sente uma necessidade de que, de acordo com o tempo, a ortografia ela tem que se adaptar à língua falada, tanto que, como nós sabemos, a língua escrita ela existe por causa da língua falada, né? Foi uma maneira de preservar a língua. Então, muitas regras elas não são utilizadas pelos falantes na oralidade, sim só na escrita, que às vezes não fazem sentido mais no contexto do país. Então, Brenda, tu acha que hoje uma forma para combater todo esse preconceito do português certo ao português de Portugal, as mudanças podem ser feitas através de novas regras da fala, de acordo com o que a gente fala hoje em dia, mudando as formas de falar de antigamente? Não assim novas regras, mas porque essas regras elas são o quê? Vamos falar assim. Falantes, eles têm os mesmos usos. E a partir desses usos é que a gente vai dando a definição de regras gramaticais. Então, não é mudar ou criar novas regras, e sim a gente atualizar uma gramática escrita que a gente não usa, por exemplo, na nossa língua falada. Eu acho que isso tem a ver também com a mudança de mentalidade nas pessoas.
porque mesmo que haja essa mudança nas gramáticas, sejam revistas as regras gramaticais, ainda assim essa ideia de valorização da língua portuguesa falada em Portugal, ela pode continuar a existir na cabeça das pessoas. Então eu acho que é necessário que sejam feitos projetos, que sejam criados textos que ajudem as pessoas a se familiarizarem com a própria língua. Acho que isso é importante também. Tem um aluno lá da Universidade de São Paulo, que o nome dele é Henrique Suguri. Então ele fez uma redação e tem um trecho muito interessante que ele fala: o Brasil hoje não é europeu, africano, asiático ou indígena. Nós somos a mistura exata de tudo isso, completamente diferente das nossas origens, únicos. E apesar disso, estamos indiscutivelmente atrelados aos princípios da nossa matriz. Eu gostei muito desse trecho porque ele fala, como a Isabel falou, né, esse processo de miscigenação do povo, né, que nós criamos a nossa língua através disso, com várias culturas inseridas no nosso meio social. E isso fez a gente criar não sei se está errado esse termo, mas o nosso português brasileiro. Então eu acho isso muito lindo, nós conseguimos... Só complementando o que você falou, a língua é importante para ajudar a gente a criar a nossa identidade. Isso. Só um adendo em relação ao que a Isabel falou sobre que questão da isso não quer dizer que, por exemplo, a gente quer mudar totalmente o arco ortográfico. A gente sabe da importância de ter uma ortografia oficial para que entenda um todo, né, uma comunidade de falantes de uma determinada língua consiga compreender essa língua. Mas é importante também a gente salientar que existem variações linguísticas e que elas devem ser respeitadas e também que elas devem ser estudadas e que elas devem ser levadas em considerações e não ditadas como erros, né? Essa mudança, ela seria mais para, como tu falou, para atualização e uma forma de combater todo esse preconceito. Uma de várias formas que podem ser utilizadas para que esse estigma se diminua cada vez mais. Outra forma também é a gente pensar em outros aspectos além da língua, né? Porque isso é um somado do todo. A valorização da nossa própria cultura também é muito importante para que a gente crie esse sentimento de que o que é nosso também é importante e o que aquilo que a gente faz é independente. Que a gente não viva a mercê, por exemplo, a mercê de outros países e que a Europa sempre esteja no centro, porque cada país, língua é único no quesito de que cada um tem as suas especificidades. Então é muito importante também essa questão da valorização em outros aspectos, tanto pela música nacional, o próprio teatro, cinema, além de outros fatores também, que a gente sabe que muita coisa do que a gente faz, usa no nosso cotidiano, tem influência do que vem de fora. Assim também como a gente pode usar o exemplo de palavras que nós usamos no nosso cotidiano, mas que elas são de origem, por exemplo, inglesa, que a gente que já está presente no nosso cotidiano. Não que isso seja ruim ou bom, mas que a gente possa notar também. Por exemplo, memory card, todo mundo sabe que consegue, né, distinguir o que é Bluetooth. Essas palavras não são em português, mas a gente tem essa compreensão. Assim, como a Brenda falou, a produção que a gente tem com a nossa língua aqui no Brasil é muito rica. A nossa literatura, a música, outras formas também, como o teatro. Então, a gente não tem essa necessidade de ficar preso ao que é produzido em outro país, no caso seria Portugal. Porque a gente tem essa autonomia, a gente tem essa capacidade e a nossa cultura é muito rica. E a nossa língua, ela já foi muito explorada, mas ela continua tendo um potencial enorme de mais produções. E então a gente tem que se importar e criar a nossa própria identidade e valorizar cada vez mais as coisas que são produzidas aqui, para acabar com essa mentalidade, com essa ideia de vira-lata, né? Como é citado pelo Milton Santos. Inclusive, quem tiver a oportunidade, né, de comprar o livro do Preconceito Linguístico do Marcos Banho,
lá na página 55 ele fala, né, ele vem falar que o Brasil ele tem o seu próprio português, né, que é o português brasileiro, e o Portugal tem o seu próprio português. E nenhum tá mais certo ou errado do que o outro. Cada um tem a sua língua materna, cada um já nasce ali já tem a sua origem ali, já é rodeado pela língua. Então, o que a gente tem que fazer? A gente só tem que aprender a respeitar isso. Como o Wesley falou, a gente fica até meio ofensivo falando assim, mas a gente tem que deixar dessa síndrome de vira-lata, né? E começar a endeusar mais o nosso português, falar, não, eu sou brasileiro, eu tenho orgulho de falar o meu português brasileiro, e esse rótulo de português foi dado só pelo contexto histórico, como foi dito aqui. E essa questão também, ela é importante ser desconstruída porque nós, brasileiros, somos deturpados desde a época da colonização, fomos roubados. Não só o nosso território que foi colonizado por eles, toda essa questão, os indígenas que foram retirados, mas a nossa língua também foi deturpada. E hoje em dia brasileiros ainda se sentem presos a isso, acham que em Portugal lá está correto, né, por eles realizarem as conjugações de verbos, que realmente é bonitinho, mas nós devemos levar em consideração também que a nossa língua ela não é única de um só povo. São vários povos aqui no nosso Brasil. Nós temos uma variação linguística, variação de povos e territórios muito grande. Então, ficar preso a isso de que no Portugal eles falam uma língua mais bonita por parecer mais culta a forma que eles falam, é uma coisa muito... como posso dizer? Superficial, né? Superficial, é uma ideia muito superficial disso. Exato, inclusive não tem embasamento teórico nenhum para afirmar coisas como essa, né? Isso vai contra totalmente a pluralidade da língua. É aquele velho caso, né, que foi algo que foi estabelecido e a gente acaba propagando essa ideia, porque ou foi falado por um familiar nosso, pai, ou até mesmo professor, porque tem professor, até mesmo dentro de faculdades, é até triste ver isso, que propaga esse tipo de mito que o Marcos Banho vem trazer. É uma ideia que infelizmente se convencionou, né? Foi perpetuada. Então, só para concluir a minha fala, a gente tem que deixar mesmo com esse preconceito e afirmar, né? O brasileiro sabe sim português e ele sabe o seu português. O português, que é a língua nativa de todos os brasileiros, né? E nós compreendemos, nós conseguimos nos entender, nós temos capacidade, né, de conversar, então nós sim entendemos e falamos muito bem o nosso português e os portugueses falam muito bem o português de Portugal. Então a gente não tem que ter essa questão de superioridade de uma língua em detrimento de outra, que todas as línguas são nem boas, nem ruins, nem bonitas, nem feias, são só apenas as línguas. Então, por isso a gente encerra por hoje. Eu agradeço muito a presença da Brenda, que ela veio como nossa convidada. Muito obrigado. Obrigado também à nossa bancada, né, que é o Wesley, o Willy, tem a Isabel e eu, né, que eu sou o Lucas. E eu agradeço muito a presença de vocês. Obrigado por escutarem. Então, até uma próxima. Falou!